Sejam bem-vindos a um outro episódio de Plano A. Eu sou Beatriz Lascura, eu sou atriz e eu criei esse podcast para ser a comunidade que eu não tive quando eu comecei com a minha carreira de atriz. Eu queria contar para vocês hoje uma história que eu acho que talvez muitos de vocês vão se identificar. Em 2022, quando me graduei da faculdade de atuação, eu tinha essa ideia que logo depois da minha faculdade eu ia virar um sucesso. Que eu ia pegar vários testes, que eu ia já fazer filmes, que minha vida ia dar certo. E óbvio, o tempo foi passando e isso não aconteceu. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouco desesperada, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu comecei a ver os meus amigos graduando da faculdade, conseguindo empregos, e eu tava ali, ainda na casa dos meus pais, tentando conseguir fazer esse sonho virar uma realidade. E teve uma semana que foi, a pior semana de todos os tempos pra mim. E eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas era uma semana que eu literalmente não conseguia parar de chorar. Eu até lembro que eu fui pra academia, eu tava na aula de pilates e eu tava chorando enquanto eu fazia pilates. E eu cheguei em casa e meus pais me pegaram, eles falaram, Bia, vem cá, vamos conversar. E a gente foi lá fora e eles perguntaram o que estava acontecendo. E eu contei pra eles que eu tava me sentindo muito ansiosa, que eu sentia que a minha carreira não tava avançando, porque eu acho que esse é um dos piores sentimentos, quando você se sente estagnado e nada acontece. E eles falaram, Bia, olha, a gente está aqui pra você, a gente quer que esse sonho se realize, a gente tá te ajudando, te dando suporte, mas a gente acha que é uma boa ideia você fazer uma outra faculdade complementar para ter um certificado ou algo que pode te ajudar também, enquanto você vai atrás desse sonho de atuação. E isso, pra mim, o quanto mais bobo que pareça, foi como um chute na barriga, tá? Porque eu comecei a pensar, nossa, meus pais não acreditam em mim, eles acham que eu tenho que ir atrás de outra coisa porque esse plano não deu certo. A minha carreira de atriz já fracassei, não deu certo. E eu comecei a eu tava muito resistente a essa ideia, assim. Eu pensei, eu não vou fazer isso. Porque o que os atores fazem? Eu tinha essa ideia que é o seguinte: que você faz escola de atuação, aí você trabalha como um garçom, garçonete. Foi isso até que eu fiz por um bom tempo. E aí você vai fazendo testes e consegue um papel. E eu até trabalhei na Starbucks, trabalhei em loja de roupa. Isso não me estava me deixando feliz, porque eu tava trabalhando, mas não tava avançando na minha carreira. E quando eles me falaram isso, de ter que achar uma outra faculdade, eu comecei. Eu tava muito resistente à ideia e eu falei: não quero fazer isso, porque significa que eu não vou ter mais tempo pra seguir minha carreira de atuação, significa que eu não dei certo. Mas depois de, ficar com essa ideia na cabeça e pensar por um tempo, eu falei: peraí, por que eu estou rotulando ter uma outra faculdade como algo negativo, sendo que é uma coisa extremamente positiva? Uma coisa que vai me ajudar. Especificamente a me ajudar a fazer o meu plano A dar certo. Porque eu tava com essa ideia de que eu fazer outra faculdade era eu indo atrás do meu plano B. E plano B, a gente já sabe que essa palavra não é bem-vinda aqui. E eu tive que, pensar, ok, se eu fizer outra faculdade, eu vou conseguir ganhar dinheiro. Tem tantas formas de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu não preciso necessariamente estar indo um trabalho que eu tenho que ir lá na office e ficar o dia inteiro. Porque era isso que eu tinha medo. Eu tinha essa ideia de que se eu fizesse uma outra faculdade, significava que eu ia ter um trabalho CLT e não ia mais ter tempo de fazer as coisas que eu queria fazer. Mas hoje em dia, a gente sabe que tem tanta coisa no mundo digital. E foi aí que eu descobri o marketing digital. Então eu comecei a fazer faculdade. Eu ainda estou fazendo a faculdade, eu tô no último ano, graças a Deus. Eu tô fazendo Media Studies and Entrepreneurship. Então é um curso focado em mídia. E eu tenho trabalhado para uma companhia de marketing digital. Eu faço o marketing da companhia e é tudo remoto, o que é perfeito para mim. Porque significa que eu posso viajar, se é que eu tenho que ir pro Brasil, que eu tenho um evento, algo, eu posso ir. E é uma coisa super flexível. E é muito louco, porque por tanto tempo eu não me permiti a essa ideia. Não permiti que
talvez fazer uma outra faculdade, fazer algo para me ajudar com esse plano, não era eu fazer o plano B, e sim uma estratégia para me ajudar com o meu plano A. E eu acho que nós, como atores, como a gente não tem um caminho muito linear, a gente acaba criando na nossa cabeça o caminho. A gente pensa, esse aqui é o processo que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer logo depois da faculdade, depois isso, depois isso, depois isso. E, óbvio, assim, pode acontecer, mas é difícil que, tipo, as coisas aconteçam como a gente imagina. E eu acho que ter essa flexibilidade e entender que você tem que mudar a sua estratégia, às vezes, é uma coisa muito importante. E que nem eu falei, eu acho que a gente tem que ter o nosso plano A muito, assim, forte pra gente. Porque, que acontece também? Agora eu estou ganhando dinheiro com marketing. Então eu poderia pensar, tô ganhando com isso aqui mesmo, dinheiro com isso aqui, por que eu vou ir atrás de atuação, sendo que já tô ganhando dinheiro? Mas a coisa é que esse sonho de ser atriz, essa vontade de ser atriz, é muito forte pra mim. E eu sei que mesmo eu tendo que fazer um outro plano pra me ajudar com esse meu sonho, nunca vai tirar essa ideia de ser atriz pra mim, porque é o que eu quero no final do dia. Então, hoje eu convido todos vocês a pensarem nos rótulos, as coisas que vocês criaram. Porque eu tinha esse rótulo de que ter que fazer uma outra faculdade significava fracasso, que eu já fracassei, que eu estava indo atrás do plano B. E não necessariamente. É só uma estratégia para me ajudar com a minha estratégia do plano A. E é isso, eu convido vocês a fazerem isso. Pensarem o que eu estou rotulando hoje em dia, o que eu estou criando obstáculos na minha carreira por causa das ideias que eu tenho. E é isso. Eu espero que vocês reflitam um pouco sobre a vida de vocês e como vocês podem se ajudar, porque eu entendo que todos nós temos necessidades básicas. A gente precisa de dinheiro, a gente tem coisa que a gente tem que fazer para sobreviver. E a gente tem muita sorte hoje em dia, que a gente tem muita coisa no mundo digital, trabalhos remotos. O ator hoje em dia não precisa mais ter que trabalhar como garçom pra viver e fazer testes. É assim, tipo, não é mais esse processo. Eu tinha isso muito na minha cabeça. Porque você vê isso nos filmes. Muitos atores no passado eram assim, porque não tinha essas oportunidades que tem hoje em dia. De marketing digital, trabalhos remotos. Então, se você está pensando agora no que você vai fazer na faculdade, se vale realmente a pena ir atrás de ser ator, pensa que tem várias possibilidades. Nunca se limite. Eu acho que às vezes quando a gente está ansioso, a gente sempre acha que só tem um caminho e é aquele caminho que a gente tem que seguir. E não, tem tantas possibilidades no mundo, tipo, tantas possibilidades. E é difícil ver isso quando você tá, ansioso e você tá ali meio que pensando muito na sua cabeça. Mas você precisa tomar um tempo e saber que é a sua vida. E você tem que fazer a sua vida acontecer. E se a atuação é realmente uma coisa que você quer muito, seguir uma carreira nas artes é uma coisa que você quer muito, vai atrás. Faz acontecer. E procure estratégias, mude as suas estratégias que nem eu fiz. Eu tive que mudar minha estratégia várias vezes, porque na faculdade eu pensei que eu ia morar em Nova York, mas aí eu não tinha dinheiro pra morar em Nova York, porque é muito caro. Aí eu vim pra casa, eu comecei a fazer cursos, aí não tava dando certo também. Aí eu fui fazer faculdade. Agora, gente, eu também tenho meu próprio dinheiro pra poder fazer as coisas de atuação acontecerem. Se eu não tivesse esse dinheiro que eu tô ganhando hoje em dia com o meu trabalho remoto, eu não teria dinheiro pra ir viajar pro Brasil, para ir para eventos, para fazer cursos de atuação que eu estou fazendo. Então eu estou usando essa outra estratégia para bancar o meu sonho. E é assim que eu tenho visto esse plano B, que não é um plano B, é só uma estratégia para fazer o plano A acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E reflitam, por favor, no como vocês podem tirar esses obstáculos que a gente mesmo cria, esses rótulos que a gente mesmo cria. Porque isso tem me ajudado muito. E eu estou assim, eu sou muito grata que eu consegui tirar esse obstáculo da minha mente, porque era uma coisa muito forte pra mim. E eu acho que muitos atores têm essa ideia de que fazer uma outra faculdade significa fracasso, significa que não deu certo. E não necessariamente. Então, por favor, façam isso. E eu vejo vocês nos próximos episódios.